Para mim é um prazer apresentar o missionário Olinto e a missionária Dausileia. Eles foram da Missão Antioquia muitos anos atrás, quando eu não tinha nem feito o curso de preparo missionário, eles já eram missionários. Para vocês terem uma ideia, como que eles são jovens, mas muito experientes. Eles aceitaram o desafio de serem missionários entre os chineses, aprenderam uma língua tão diferente, se adaptar numa cultura tão diferente. O Olinto não percebe, mas ele é mais chinês do que brasileiro. É só você ficar perto dele que você percebe que ele é um brasileiro que virou chinês. Eu falei para ele: Olinto, nós falamos 15 minutos, mas aqui é Brasil, pode falar 20, 25. Ele falou: vou ficar no tempo. Ele virou chinês mesmo, porque brasileiro nenhum fica no tempo, né? É uma alegria. Todos os preletores têm o perfil aqui. Às vezes o perfil é presidente disso, presidente daquilo, mas eu quero simplesmente dizer que, independente de cargos, de títulos, o Olinto é um treinador de líderes nacionais e faz parte de um forte movimento de implantação de igrejas, e é uma grande bênção e o prazer tê-lo aqui conosco, e a sua esposa também. Que o Senhor o abençoe, fique à vontade de falar, pode ser um pouquinho mais de 15 minutos. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Antes de começar o nosso testemunho propriamente dito, por efeito de tempo, praticabilidade, eu queria falar um pouco de uma missionária que é muito especial para mim, a minha esposa. Estamos casados há 30 anos de ministério, 28 de trabalho transcultural. Glórias a Deus. Aceitamos juntos um desafio para fazer um trabalho muito além das nossas capacidades, muito além, e ainda o é, para ser sincero. Juntos aceitamos a visão de Deus para as nossas vidas, e neste processo construímos uma família. Mas, como disse, para sermos práticos nesse testemunho, eu apenas estarei falando, mas quando estiver falando, por favor, lembre-se que, quando eu digo nós, eu me refiro a minha esposa e a minha família, porque é um trabalho que fazemos juntos ali no sudeste da Ásia, em particular nas cidades de Hong Kong e Macau. Mas eu vou deixar com vocês um pedido de oração, algo que está no nosso coração para vocês, e então partimos para a segunda parte. Por favor, Deus. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer, irmãos, estar com vocês hoje aqui. Nós temos só 2 semanas aqui no Brasil, mas eu queria deixar esse pedido de oração com vocês. Como meu esposo falou, nós temos agora, saímos do Brasil como um casal, mas voltamos agora como uma família. Nós temos a nossa filha Débora, que está com 21 anos, e o nosso filho Olinto Júnior, que está com 19 anos. A Débora nasceu em Hong Kong, o Olinto Júnior nasceu aqui no Brasil, quando estávamos aqui e pastoreamos uma igreja chinesa aqui no Brasil, e foi quando o Olinto Júnior nasceu. Irmãos, orem por nós como família, e lembre-se dos nossos filhos que estão lá, especialmente agora, quando nós saímos, eles têm uma responsabilidade maior ainda na igreja. Eles nos ajudam ali, são jovens que estão na universidade estudando, mas nos ajudam ali fazendo o trabalho do Senhor. E nesse período que nós estamos fora, eles têm uma responsabilidade ainda maior. Então não esqueçam de orar por nós. Amém? Ser missionário é uma bênção, um privilégio, e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desta grande aventura. Começamos cedo, muito cedo, e não nos arrependemos de tê-lo feito. O Senhor tem estado, nesses 28 anos de carreira missionária, transcultural, e cremos que o Senhor continuará conosco. Eu creio, porém,
que o meu chamado e o nosso chamado, incluindo aqui a minha esposa, foi um chamado muito de um estilo tradicional, muito tradicional. Nós tivemos um chamado para a vida. Eu venho de uma geração em que missões era encarada como um chamado para a vida. Uma vida de aventuras, não uma aventura na vida. Uma vida voltada para viver as aventuras que Deus nos daria a cada dia, a cada momento. E assim temos vivido esses anos, com os desafios que o Senhor tem nos dado, com os projetos que entendemos, recebemos do Senhor, com aquilo que fazemos bem e às vezes não tão bem, mas que com a ajuda do Senhor conseguimos chegar lá. Mas dentro desse chamado de vida, no nosso chamado, nós também entendemos que foi um chamado muito definido. Nós sabíamos muito claramente para onde o Senhor nos queria levar. E a nossa experiência foi apoiada no que eu chamo 3 pilares. Nós tivemos uma experiência subjetiva, onde sentimos que Deus estava nos chamando para a obra missionária. Mas ao mesmo tempo, quando questionávamos o falar de Deus conosco, aquela emoção que somente as pessoas que experimentam o tocar de Deus na vida sabem explicar, nós vimos que um outro pilar desse chamado também precisava acontecer, e aconteceu e foi dando força, suporte, maturidade àquele chamado que estávamos tendo ainda jovens, bem jovens, no início dos anos 80. Nós tivemos a experiência subjetiva, mas paralela a esta veio a confirmação da palavra de Deus. Nós não vivemos apenas num emocional de que Deus falou comigo, mas paralelo a isso nós encontramos o subsídio da palavra de Deus, que nos deu confirmação daquilo que Deus havia falado conosco. Mas o mais interessante, irmãos, eu quero que você entenda que nós viemos, minha esposa e eu viemos de um movimento não missionário. A nossa igreja local não tinha uma visão missionária, não tinha uma estrutura então missionária, e para nós isso tudo foi novo. Mas após termos entendido e tido experimentado o falar de Deus conosco, o que eu chamo de uma experiência subjetiva, e depois tê-la comprovado com as Escrituras, o terceiro pilar para mim foi importantíssimo, e eu creio que se você está se dedicando para missões ou promovendo missões na sua igreja, deve pensar nisso, porque para nós foi importantíssimo não apenas ter este contato pessoal com o Espírito Santo nos chamando para o trabalho, a confirmação através das Escrituras, mas veio também junto a isto a confirmação da nossa liderança local. E esses 3 pilares, que eu chamo de 3 pilares, formaram para nós a base essencial para o nosso envio para o campo missionário. Nas horas das dificuldades, nós tínhamos a palavra de Deus que nos mostrava que realmente o Senhor havia nos chamado. Nós sabíamos no íntimo do nosso coração, o nosso emocional estava realmente envolvido, e sabíamos que o Senhor tinha falado conosco. Mas nós também estávamos alegres porque nós sabíamos que a nossa comunidade estava por detrás de nós, nos apoiando, orando, intercedendo e também nos ajudando financeiramente. Eu estou falando isso para você porque isso faz parte desse nosso chamado. E talvez você esteja hoje trabalhando com uma situação parecida na sua própria vida, ou talvez aconselhando alguém que queira ir para o campo missionário, e talvez isso venha te ajudar a estabelecer alguns princípios. Agora, mesmo que você tenha, talvez,
uma posição diferente com relação ao chamado próprio de missões. Eu espero que nós possamos ter uma plataforma idêntica no sentido de que o trabalho missionário é uma vocação espiritual. Concordam? Nós estamos trabalhando para Deus, num trabalho divino. E para nós, para mim e da Auxileia, muito cedo nós desenvolvemos a necessidade de ouvir Deus falar conosco. Eu espero que vocês entendam que o ouvir aqui não significa necessariamente ouvir a voz audível de Deus, mas ouvir o Senhor de várias formas. E para nós foi muito simples isso, porque se cremos que estamos fazendo o trabalho de Deus, para Deus, da forma de Deus, muito óbvio está sensível à voz de Deus. E para nós foi muito importante, porque nos anos 80, os senhores entendem que para nós que fomos chamados para um trabalho na China, no início dos anos 80, não havia nada sobre a China. Nada. A China estava fechada, informações eram pouquíssimas, talvez uma ou duas missões especializadas em trazer informações de países fechados, informavam um pouco sobre a China, mas havia quase nada. E para nós, irmãos, o primeiro passo no ouvir e perceber a voz de Deus, foi ouvir a voz de Deus para obedecer. Simplesmente obedecer. O início da nossa vida missionária foi baseada no obedecer. Nós entendemos que Deus estava nos chamando para obedecer ao seu chamado. Uma obediência apaixonante, uma obediência cega, uma obediência empolgante. Você já chegou perto de alguém que quer ir para o campo missionário? Já conversou com alguém que está preparado para ir? Aquela empolgação, aquela animação, alguma coisa mais ou menos assim. Nós tínhamos aquela consciência de que Deus estava nos chamando para obedecer. Obedecer para ir. Agora, eu costumo dizer que é um obedecer cego, mas é diferente de um obedecer ignorante. Nós não estávamos ignorantes ao que Deus queria fazer com as nossas vidas. Nós estávamos conscientes de que não sabíamos muitas coisas e que precisaríamos muito mais, mas a nossa prioridade naquele momento era o obedecer. E eu creio que neste passo do alcançar a vontade de Deus para a nossa vida no campo missionário, o primeiro passo deve ser o de obedecer. Nós fizemos isso e não nos arrependemos. Inclusive, eu creio que nós temos um belíssimo exemplo na vida de Abraão, que saiu também em obediência, sem saber para onde iria, apenas confiando no Senhor. E nós fizemos assim, e chegamos na China, sabendo que Deus nos havia mandado. É uma longa história que obviamente não podemos contar aqui, dado ao tempo, mas chegamos na China em obediência, por obediências, alegres da vida, sabendo que Deus iria fazer coisas que nós ainda não sabíamos, mas estávamos certos que Ele o faria em cumprimento à sua palavra para conosco. Aí, irmãos, começa para nós o segundo estágio, no ouvir Deus falar, porque agora Deus falou para nós, ou nós percebemos Deus falar conosco, não apenas para o obedecer, mas agora para nós começou um novo estágio nesse processo missionário já no campo. Nós começamos a ouvir e entender que Deus estava agora nos dizendo que é hora de aprender e observar. Já não era só a hora de obedecer. O obedecer continuaria sendo parte deste processo do chamado inicial, como ainda o é na nossa vida. Nós vivemos para obedecer o Senhor. Mas agora o segundo estágio, que não temos uma data específica para dizer, começou aqui, terminou ali, aqui começa o estágio B. Para nós, no momento de Deus para a nossa vida, chegou o sentimento de que é hora de aprender e observar. E que coisa linda é quando você se coloca
diante de Deus numa postura de aluno, de aprendiz. Às vezes nós nos preocupamos em ser mestres, mas quando nós nos colocamos como aprendizes, é tão bom, é tão gostoso. E no início da nossa carreira missionária, já há alguns anos na China, nós começamos a desenvolver a capacidade de aprender e observar, aprender a língua, observar os costumes, observar o mover de Deus na nossa vida. Eu lembro claramente, nós ficamos 6 anos, foi o nosso primeiro termo fora do Brasil, 6 anos, e quando voltamos, estávamos participando de uma conferência missionária na Missão Antioquia, e uma rádio que estava lá veio fazer uma entrevista, e o repórter me perguntou: escuta, fala para nós aqui, o que aconteceu de mais importante nesses 6 anos, o que você viu Deus fazer de mais importante, entende, aquele tipo de pergunta assim. Eu falei: olha, mais importante foi o que Deus fez na minha vida. E o coitado do repórter ficou meio assustado com aquilo. Eu acho que ele esperava: olha, ganhamos essa alma e fizemos aquilo, e fizemos mesmo. Mas nesse processo, nesses 6 primeiros anos para nós, foi um aprendizado tão belo de Deus, e com Deus, e por Deus, que para mim o mais importante foi aprender o que eu precisava crescer para me tornar, ou nos tornarmos, incluindo o Dausilé, melhores missionários. Agora, quando você começa a amadurecer no campo missionário, obedecendo, aprendendo, tentando a todo instante ver modelos para melhorar o que você pode fazer, nós então percebemos da parte de Deus que era chegado a hora de não apenas obedecer, como já fazíamos, não apenas de aprender, como estávamos aprendendo, mas o momento chegou para executar aquilo que Deus tinha para nós. Irmãos, e aí vem a satisfação de todos os anos de trabalho, de todos os anos de expectativa, de todos os anos de espera, vamos dizer assim, do que Deus poderia fazer. E eu creio que aqui é algo que temos que observar, porque às vezes muitos dos nossos colegas missionários saem e voltam frustrados, e eu creio que é justamente porque neste último pedaço da execução, do implementar aquilo que Deus tem na sua vida, ficou perdido, não deu tempo para realizar. Por um motivo ou por outro, saíram antes de ver essa etapa realizada na sua carreira missionária. E quando nós começamos a executar em obediência ao que Deus tinha nos dito, nós então sentimos o prazer de fazer a vontade do Senhor. É óbvio que ninguém é perfeito e nós não somos perfeitos, mas o fato de tentar fazer com perfeição, ou da melhor maneira possível, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nos enche de alegria, nos enche de satisfação. E quando eu olho, por exemplo, quando saímos em obediência, numa hora em que a China era absolutamente fechada para o Evangelho, ou para missionários estrangeiros, e que agora, durante esses 28 anos de percurso missionário dentro da região, não necessariamente na China continental, mas na região, porque os irmãos entendem a situação sociopolítica da China, que também não é necessário explicar aqui. É belo ver que do nada Deus pode fazer alguma coisa. E agora você olha para a China e você vê uma nação que se levanta. E nós tivemos o privilégio de, estando lá, ver essa nação fechada começar a se abrir, e de uma abertura se tornar uma nação emergente, e hoje ser esse grande gigante que você vê. Bastou assistir às Olimpíadas, não é? E nós estamos lá, como representantes de Deus, com certeza, mas também da igreja brasileira. E eu tenho muito orgulho disso. Um orgulho santo, mas um orgulho de saber que nós temos
uma igreja madura, um movimento missionário sadio, que do Brasil envia filhos para fazer o trabalho do Senhor. Ore por nós. O trabalho não é fácil. Nós temos uma família criada na China. Hoje somos uma família missionária, trabalhamos juntos e temos visto Deus fazer coisas extraordinárias. O trabalho onde fazemos, na cidade de Macau, agora, recentemente, tem que ser feito de forma muito proativa, tem que ser feito de forma muito diferente. Como vocês veem aqui, esse foi um festival musical evangelístico que realizamos agora dia 20 de setembro. Nós tivemos uma frequência média de 1.500 a 2.000 pessoas que passaram durante as 4 horas de evento. Nós fomos ao governo e pedimos ao governo para nos ceder a praça principal, ou uma das principais da cidade. Porque a mensagem seria contra as drogas, como foi. Mas o que nós fizemos? Nós procuramos alguns atores cristãos de renome e que teriam um testemunho para dar, e convidamos bandas do Japão, da Indonésia, de Hong Kong, e essas pessoas que vieram eram conhecidas pelo seu talento, pelo seu performance, e com isso, o mídia local se interessou, e o mídia veio e começou a fazer anúncio e propaganda de um evento evangelístico. Obviamente eles não sabiam que seria evangelístico. Ninguém falou para eles, vamos fazer uma cruzada poderosa. Às vezes eu recebo e-mails de pregadores do Brasil, pastor, vamos se juntar e fazer uma cruzada de fogo. Precisa aprender muito, né? Mas essa foi uma cruzada de fogo, só que não tinha nome de cruzada, mas tinha fogo do Senhor. O missionário tem que ser criativo, tem que ser adaptável em todas as circunstâncias. E hoje, quando já a língua não é um problema maior, hoje, quando a comida exótica não traz dificuldades para nós, o que fica então? O que fica? O que te leva de volta à China para chegar aqui? Dalzilé e eu tivemos que viajar 34 horas de avião, e viemos só por causa de vocês. Sabiam disso? E eu estou feliz por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando tudo isso passa, nós voltamos para o mesmo lugar, comemos a mesma comida, conversamos com as mesmas pessoas. Onde está a motivação? A motivação, irmãos, continua a mesma do chamado original. O chamado para a vida, o chamado para a obediência, o chamado para ser produtivo para o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.